essa palestra ela foi feita no encontro da causa animal, então eu dei muito exemplo do movimento vegano, da comunidade vegana. E a ideia aqui é não falar nada de veganismo, é falar de comunidade, porque lá eu estava falando de comunidade, dando exemplos do veganismo, e eu trouxe também exemplo de outras comunidades, como a do Altruísmo Eficaz aqui, eu levei para lá também um pouco do que a gente trabalhou. Então, assim, tentem ver essa apresentação como assim, insights para a construção de comunidade, para ferramentas que a gente tem, né, para usar. Bom, só me apresentando, né, eu sou economista, faço parte aqui do Altruísmo Eficaz há 4 anos, sou ativista voluntário de outras 5 organizações da causa animal e escritor de ficção, livros infantis, poemas. Esse é meu último aqui, Sem Jeito de Estar no Mundo, meu último lançamento do ano passado, meu primeiro livro de poema. Sobre, aqui quando a gente fala de atrair alguém para um propósito, a gente sempre tem algumas portas de entrada. O Altruísmo Eficaz tem várias portas de entrada, são muito legais. Aqui, nesse exemplo, eu usei para a causa animal, tem 2 portas de entrada bem extremas. Tem a segunda sem carne, que é quando a gente fala, olha, gente, meio ambiente, saúde, né, redução de consumo de animal, vamos pelo menos um dia por semana não comer carne, etc., achar substituições, aprender que dá para fazer um prato sem carne, sem animais. E o outro extremo é se a carne é fraca, que é um exemplo de um documentário que mostra todos os bastidores da pecuária. Então, assim, são 2 exemplos. Na minha porta de entrada para o veganismo, foi um documentário bem pesado, foi um outro, que chama Domínio. Mas, assim, a gente tem portas de entrada para uma comunidade, para criar um movimento, né? E para a pessoa comprar a ideia. A Carne é Fraca está fazendo 20 anos, é um documentário que faz 20 anos aqui. É bem conhecida na comunidade vegana. E Segundo Sem Carne está fazendo 15 anos aqui. É o maior programa do mundo de substituição de refeições em escolas e creches. Então, assim, a gente pensa, né? O mundo, as pessoas não veganas são 99%, e a gente tenta trazer aqui para esse 1% que já é vegana. E aí, dentro, explodindo esse 1%, a gente tem pessoas veganas que ficam ativistas, vamos pensar aqui para o Altruísmo Eficaz, né? Pessoas do Altruísmo Eficaz que estão, né, ativos, vêm nos encontros ou participam dos encontros online, dos treinamentos, dessas oportunidades que a Ruana traz, e tem muitas pessoas que ficam desmobilizadas, vêm uma vez, somem, ou tem uma fase de vida muito rápida e some, né? E aí o desafio tanto no movimento da causa animal, como aqui no Altruísmo Eficaz, vamos trabalhar sempre trazendo para o Altruísmo Eficaz, como fazer que esses 95 que já passaram por aqui, a gente teve muita gente que passou por esses encontros aqui e às vezes sumiu, né? Não vem mais. Como fazer que eles se mantenham mobilizados, né? E não fiquem ali. Se a gente conseguisse uma meta, né? Aqui eu coloco como sonho, né? 50% das pessoas que vêm aqui, elas fiquem, a gente tem uma retenção grande, talvez já fosse um grande sonho aqui para o Altruísmo Eficaz. E aí, um exemplo aqui só faz mais sentido para um número, né? Mas se a gente pensa assim, eu sou de Florianópolis, se lá 1% seria vegana, 10 mil pessoas veganas em Florianópolis. E a gente vê mobilizados lá, se a gente tivesse só 5 mil, né, a gente teria 500 pessoas nas ruas mobilizadas fazendo. E em Florianópolis a gente tem 20, 30 pessoas bem mobilizadas na causa animal. Então, assim, esse número na causa animal é menos de 5% dos desmobilizados. Aqui dá para fazer também para São Paulo, né? 13 milhões, seriam 130 mil veganos. A gente vê no máximo 130 veganos na Paulista ou fazendo alguma manifestação. Então, assim, é um número muito pequeno que se mobiliza. E tem um número muito grande de desmobilizados, e deve ser isso para todos os tipos de movimento social, né? Movimento feminista, movimento antirracista, todos esses movimentos têm muita gente que concorda, mas fica na sua vida. Como a gente traz essas pessoas? E tem diversos tipos de participação, não precisa ser participar na Paulista, não precisa ser vir presencial, pode ser participar de curso, estar no fórum, assinando a newsletter, discutindo as questões que a gente fala no Altruísmo Eficaz. Então, como mobilizar e aumentar esse número, né? Então, assim, eu brinco que tem um ponto que é uma transformação cultural da sociedade, que é fazer as pessoas comprarem a ideia do Altruísmo Eficaz ou da causa animal. Aí elas vêm para esse funil aqui, e depois que elas entraram, é quase como da porteira para dentro numa fazenda. Então, da porteira para fora, compra a ideia, da porteira para dentro, se mantém ativa, engajada e levando a palavra do Altruísmo Eficaz, levando a palavra do veganismo, levando a palavra de qualquer, né, causa social.
né? Então, assim, é engajar para o ativismo aqui. Pode? Esse número você tirou, tipo, de algum lugar específico, esse 5%? Não, só... Mas ele faz sentido? Ele é real? O 1% é muito real, assim. O 5%? O 5% não. O 5% é sendo positivo, assim. Porque se a gente pensa, né, 10 vezes isso, seriam 5.000 veganos ativos aqui, olhando a causa animal, em São Paulo. 5.000 veganos ativos. A gente não consegue grandes manifestações acima de 130 pessoas. Então, faltam 4.900 veganos que estariam ativos aqui, né? Então, na verdade, esse número é muito menor e o desafio para aumentar para os 50%, para o sonho, é muito maior, né? Isso para o turismo eficaz, se a gente for ver, também deve ser muito isso, né? Assim, muita gente deve estar engajada com a questão da inteligência artificial, muita gente com a questão de riscos globais, etc., mas, né, a gente ainda não conseguiu alcançá-los ou engajá-los. E quem vem, a gente ainda também não está conseguindo reter, né, manter esse engajamento, que as pessoas participem. Aí aqui eu trouxe só 3 exemplos, eu vou fechar a palestra nessa primeira metade depois desses exemplos aqui, porque depois tem um outro gráfico de uma outra palestra que eu já fiz aqui. Mas, assim, para a gente pensar numa comunidade, esse é um modelo que a gente usa em transformação cultural nas empresas. Eu trabalho, né, em consultoria que faz transformação cultural em empresas. E aí um livro muito famoso, que é Walking the Talk, ele tem esse modelo, né, que vamos dizer, que aqui a gente tem um propósito, uma utopia de um mundo vegano sem crueldade com animais. A gente tem aqui um propósito de um mundo que se importa com as grandes questões da sociedade e com o longo prazismo. Esse é o nosso propósito como altruísmo eficaz. Para a gente realizar essa transformação na sociedade, a gente precisa de isso é a tese do livro, né? Mudar processos da sociedade, símbolos da sociedade e rituais da sociedade. Aqui eu adiciono que tudo isso se equilibra sobre a felicidade. Eu acho que um grande ponto aí, né, zero ciência, é só um sentimento. Um grande ponto que mantém as pessoas e faz isso balançar, essa casinha de uma transformação cultural, de uma comunidade balançar, é a felicidade das pessoas estando na comunidade. Quando elas se sentem felizes, elas querem sair de casa e estar com as outras pessoas, né? Então, assim, eu adicionaria, além de processos, símbolos e rituais que precisam ser mudados na sociedade, a gente conseguir cultivar e entender como as pessoas se mantêm felizes dentro desse movimento. As pessoas felizes dentro desse movimento, isso não se desequilibra e elas continuam, né, mantendo esses processos de mudança, esses símbolos de mudança e esses rituais. Então, a ideia é trazer 3 ferramentas aqui de mudança cultural. E aí, assim, que é como propósito para um dia a gente fazer um encontro sobre isso. Eu acho que a primeira seria a mais legal, né? A primeira é o Community Canvas, né? Se você já trabalhou? Não. Deixa eu te ouvir falar para eu ver se... Eu descobri faz 6 meses esse Community Canvas. No mundo corporativo, a gente trabalha muito com Business Model Canvas. Então, assim, sempre que uma empresa quer desenvolver um novo produto, quer abrir um novo mercado, alguém quer abrir uma startup, esse é um dos modelos mais usados, né? Que você tem a partir do propósito aqui, daqui para a direita, quais vão ser as suas receitas, seus canais de distribuição, seus clientes. Então, tudo aqui movimenta receita para entregar esse propósito para o mercado. E no lado esquerdo, né, quais as atividades, parcerias, recursos, são todos os seus custos. Então, geralmente é um modelo que se usa para fazer esse brainstorm de como construir ou um novo produto, um novo mercado, uma nova startup, uma nova empresa. E aí tem esse Community Canvas que foi criado a partir disso. E aqui é muito legal, assim, tem diversos temas para a gente um dia... Eu não sou especialista, só, né, descobri num outro projeto que eu estava esse Canvas de comunidade, mas aqui a gente discutir propósito, identidade, valores, para manter as pessoas, né? E aí tem aqui o onboarding, que é um processo que a gente está tentando melhorar, que a gente ainda não está conseguindo estabelecer. Eu estou atrasado nesse onboarding aqui. Transição, que é quando as pessoas começam a sair. Então, aqui é a entrada das pessoas na comunidade, aqui é a saída das pessoas na comunidade, como reter e como evitar que as pessoas saiam ou trazer de volta, né? E aí, rituais, experiências, conteúdo, papéis, responsabilidades. Aqui tem todo um brainstorm para cada uma dessas caixinhas, tem perguntas-chave para a gente discutir que tipo de comunidade que a gente quer criar. Indo para o ponto 2,
que é o livro Walking the Talk, da Caroline Taylor, que a gente fala, né, processos, símbolos e rituais. Um happy hour que a gente tem aqui, né? Happy hour é um ritual, é um momento que a gente tem para não necessariamente falar só sobre conteúdo, para se conectar, fazer amizade, etc. Então aqui eu coloco happy hour do Altruísmo Eficaz é um ritual, palestras rápidas do Altruísmo Eficaz, ele acaba sendo um ritual. Se a gente fosse uma igreja, aqui seria, né, o encontro mensal presencial que a gente tem para falar dos conteúdos que nos movem e que nos conectam, né? É quase como um ritual. Claro que para existir as palestras rápidas, existem processos por trás, papéis, responsabilidades, a Juana, o Léo, muitas vezes, várias pessoas, quem traz a comida, quem tem, né, como a gente tem um coworking. Então, assim, envolver as pessoas em processos e rituais também mantém as pessoas próximas, elas se sentem pertencentes, grupos temáticos. Aí aqui são diversos pontos, né, valores, símbolos, os valores do veganismo, né, que basicamente é a compaixão com animais, amplo respeito. O conceito de Ahimsa, que tem 3.000 anos também, é isso, não prejudicar, não maltratar nenhum ser vivo, né? Então são valores muito fortes. No Altruísmo Eficaz são valores muito fortes também, com quem que a gente se importa, como que a gente se importa e o que a gente vai fazer para evitar, né, ou sofrimento ou morte no mundo, né? Aqui é um exemplo legal também de símbolos no movimento vegano, tatuagem, né, que você começa a fazer parte do grupo. Acho que tatuagem no Altruísmo Eficaz não tem muito. Talvez a inteligência artificial tenha alguma que todo mundo faça, não sei, no mundo de programadoras aí, algum símbolo bem hacker aí. Porque no veganismo é sempre a folhinha, né, é o vizinho, mas talvez tenha alguma coisa. Meio ambiente, talvez. Bom. E aí, para tudo isso funcionar, o livro também coloca isso, né? Quanto no seu walk faz parte do seu talk, que assim, a liderança dessa comunidade, a liderança desse movimento, ela precisa ser o exemplo, tanto de processo, como símbolos, como os rituais. Então, assim, se você vê uma liderança fazendo algo contra os valores do movimento, contra os valores do Altruísmo Eficaz ou do veganismo, isso também já prejudica a comunidade. E toda a transformação cultural, as pessoas olham, geralmente empresas que são mais hierárquicas, né, elas olham os líderes e elas seguem os líderes. Se os líderes respeitam o horário e um símbolo da empresa que toda reunião começa 0 minuto atrasada, isso tem que vir dos líderes, porque os líderes que iniciam geralmente as reuniões, né? Então, assim, isso vai trazendo o exemplo que traz o sucesso daquele valor na comunidade, senão não muda. E aí é o ponto, né? Qual é a cola social dessa comunidade? Se a gente não está no trabalho aqui, não é obrigado a estar junto para receber nosso salário, se a gente não está aqui por alguma coisa de, talvez, de igreja, que é muito mais forte, né, do que um propósito mais social, né? Se a gente não está aqui obrigado por algo, né, alguma religiosidade interna nossa, algo sobrenatural, por que a gente está aqui? Né? A grande cola é a felicidade. Né? Tudo isso daqui, o summit, tem que ser feito com voluntários, etc. As pessoas precisam ser amigas, né? Então, seria o modelo Spire, que é a terceira ferramenta que vai fechando a palestra aqui, que é o Spire. Esse foi um texto que eu escrevi ano passado sobre trazendo a fórmula Spire para o veganismo, né? Mas a gente pode ver aqui também para o altruísmo eficaz. Quando a gente encontra ou se conecta com o conceito de Ahimsa, de não machucar nenhum ser senciente, ou quando a gente se conecta com o conceito do altruísmo eficaz, de fazer o maior bem para o mundo, isso daqui já mexe muito com algo, né, que seria o espiritual, que não necessariamente é uma espiritualidade, é algo, é quase como um propósito de vida. Isso mexe muito e pode manter as pessoas na comunidade. Você falou, né, tem algo que me conecta, porque é o meu propósito ali, eu vejo as pessoas participando do propósito, etc. Então isso daqui está um pouco já garantido no altruísmo eficaz, desde o onboarding. Intelectual também, né? Curiosidade intelectual, aprendizado, isso mantém as pessoas voltando, se elas se mantêm curiosas, elas querem aprender, querem aprofundar discussões. Então, acho que o S e o I para o altruísmo eficaz, ele está bem conectado, né? O físico, bom, é mais de saúde individual de cada um, se a pessoa tiver mal de saúde, etc., ela vai deixar de vir nos encontros, vai deixar de participar, vai se afastar da comunidade. Se ela está bem de saúde, isso impacta tudo. O emocional também é muito, né, são as nossas emoções muito individuais, o físico pode impactar o emocional, então, assim, acho que isso não dá para a gente controlar tanto,
E aí o que a gente consegue controlar na causa animal e se esforçar para valorizar, e que a gente consegue controlar no altruísmo eficaz, se esforçar para valorizar, talvez seja o R, né? Esse ponto de construir amizades e conexões, que as pessoas voltem também, não só pelo conteúdo da palestra rápida, não quer ir para o evento lá na Bay Area, lá em Londres, ou lá na Cidade do México, só pelo conteúdo, mas tem pessoas legais indo. Eu vou passar, né, momentos legais nessa comunidade com pessoas que eu gosto, etc. E aí, esse é um grande desafio, né? Como a gente nutre, constrói e mantém amizades saudáveis dentro da comunidade. Acho que é isso, que é aquela parte de baixo da casinha, que pode fazer todos os processos, símbolos e rituais, né, se desequilibrarem, se, né, a gente não cuida aqui do Spire dos nossos membros da comunidade. E aqui só um exemplo, né, a gente trabalhou bastante isso na SVB São Paulo. Aqui em 2022 tinha um Vegnic, a SVB, para quem não conhece, é a maior, né, comunidade, né, de veganos e da causa animal no Brasil, tem diversos capítulos em várias cidades. E aqui tinham, né, na maior cidade da América Latina, a maior organização da causa animal da América Latina, foram 8 pessoas, né, no Vegnic, no Ibirapuera, num local assim, né, de metrô, de transporte público, até favorecia, não tinha essa desculpa. Aí a gente identificou isso e a gente fez, não, então se sozinho a gente não consegue, em grupo a gente consegue. Um ano depois a gente fez um Vegnic multi-ONG, com 6 ONGs aqui, incluindo o Altruísmo Eficaz, né, e a gente conseguiu 60 pessoas. Então já foi uma diferença, né? E a partir dali a gente continuou favorecendo esse tipo de atividade de criar amizades, assim, fortalecer que essas pessoas, elas não se encontrem só no momento de um ativismo na Paulista, que elas vão fazer coisas juntas em outros momentos, vão para o cinema, vão para o teatro, vão para um bar, etc. Então, vários trios de amizade, quartetos de amizade, isso já vai juntando pequenos núcleos, que depois, quando tem um encontro maior, e aí aqui em abril de 2024, só com a SVB, a gente propôs um Vegnic também, a gente tinha 60 pessoas só pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Aqui, eu trouxe um exemplo, aqui eu levei lá também, né, que a gente começou e derrapou bastante, aqui é um encontro de planejamento da comunidade do Altruísmo Eficaz em julho de 2022 no Pop Vegan Food aqui. Só tinha, né, quem? Léo, Juana, eu. Juana, não, sim, Juana's Family, eu e Léo. Então, assim, aqui, acho que aqui a gente estava já há uns 6 meses fazendo happy hours, em alguns vinham 15 pessoas, 10, e de repente começou a desmobilizar, né? Só vínhamos 5, 6 pessoas. A gente ainda não tinha as palestras rápidas, que acho que foi também um super ganho, uma super ideia. E aí, dali, né, a gente conseguiu ver em junho de 2024, 2 anos depois, um super summit com tantos voluntários. Assim, dá para ver uma evolução muito legal. E daqui para agora, para o meio desse ano, para o encontro de 3 dias, a gente precisa dar isso aqui, o salto um pouco maior ainda, né? E aqui na comunidade vegana, né, aqui, o Cubo é uma manifestação que a gente leva, né, a voz dos animais para as ruas, com 4 telas, e aí todas na pecuária, a gente põe máscaras, e as pessoas de longe veem o que é esse Cubo da Verdade. A gente só está trazendo, os animais são o único grupo que sofre, né, na sociedade, que não consegue nem dar um voto numa democracia, ou assinar um abaixo-assinado, uma petição, ou estar, pelo menos em 2 pessoas na Paulista, eles dependem dos seres humanos para falarem por eles, né? Então, aqui é o primeiro cubo depois da pandemia, outubro de 2023, a gente tinha 15 pessoas, e agora a gente está com uma média, esse daqui foi um com 40 pessoas, e a gente é um dos maiores do mundo. Geralmente, os maiores do mundo ficam entre 40 e 50 pessoas. A gente chegou nesse patamar aqui. Buenos Aires também é bem forte, que na América Latina é São Paulo e Buenos Aires, agora que tem uma vez por mês na Paulista essa manifestação. E aí, aqueles outros pontos, né? Para criar amizades, e que a gente poderia fazer um pouco mais, um insight aqui para o Altruísmo Eficaz, né? Quais são os hobbies, os gostos comuns que a gente tem que pode fazer, né? No passado, a gente fez o Bloco Unidos do Veganismo, com 30 pessoas, esse ano já tem umas 60 pessoas que vão participar
Bloco Unidos do Veganismo, a gente só faz uma camiseta comum e sai no carnaval invadindo os outros blocos, assim, ainda não é um bloco oficial, a gente vai e curte, né? Não é um momento de ativismo, é só de veganos felizes estarem juntos no meio e fazendo assim, aí tem a plaquinha Porco Me Importa aqui, tem uma tiara menos abate, mais abacate, balada vegana, Veg Run, que também tem duas corridas por mês também, aqui também é uma comunidade bem grande, Veg Track é uma comunidade muito forte, que ficou de fazer trilhas também uma vez por mês, então é isso, né, a gente não se encontrar como vegano só para falar sobre veganismo e sofrer que a sociedade não é vegana. Aqui a gente está, né, dividindo e equilibrando nosso tempo entre as amizades no mundo não vegano e as amizades no mundo vegano. Como que a gente pensa isso como insight para altruísmo eficaz, né? Como que a gente divide um pouco o nosso tempo para amizades no altruísmo eficaz e amizades também fora do altruísmo eficaz, né? E não vir aqui no altruísmo eficaz só para ele. Bom, veg biker, etc. Acho que é isso, assim, terminando a ideia, o slide chave é esse daqui, né? Como a gente olha e pensa, e poderia ser um encontro, processos para manter e garantir que as pessoas fiquem no movimento, símbolos, rituais e o modelo Spire de felicidade que vai equilibrar todos esses 3 pilares. Acho que é isso.